Pessoal, boa noite a todas e todos, presente hoje na nossa roda. Meu nome é Daniel, eu militando aqui também junto ao Centro Cultural Esperança Vermelha. Antes de começar com a roda em si, eu vou explicar um pouquinho o que é o Centro Cultural Esperança Vermelha. Ele inaugurou aqui na cidade de Campinas no começo do ano e é um espaço destinado para debates políticos, atividades culturais com pessoas militantes que dialogam com o espaço da esquerda aqui da cidade de Campinas. Desde então a gente tem feito algumas atividades. A gente também tem realizado o curso História da África, que acontece aos sábados, a partir das 9 da manhã. Realizamos também lançamento de livros, algumas aventuras gastronômicas, como a gente tem dito. A gente fez uma paella, uma feijoada e atividades culturais. O próximo vai ser um cozido. Cozido? Aí o próximo. E, enfim, é um espaço bem aberto, inclusive para a gente receber programação das pessoas que têm interesse em ocupar esse espaço, bem vinculado a essa questão da cultura e da política. Temos também um bazar brechó, inclusive quem está aqui presente quiser conhecer, tem bastante coisa ali. E por ser um espaço militante, a gente é um espaço autogestionado, um grupo de pessoas que acabam autogestionando o espaço, a gente pede também a colaboração daqueles que podem contribuir, tanto financeiramente ou mesmo com as questões dos objetos e roupas para o bazar, para o brechó, para poder, sempre a gente poder estar alimentando o espaço com programações e a gente poder manter o espaço físico também. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, fala Temer. A gente combinou aqui, eu e a Desina, eu vou dar um panorama mais geral sobre a discussão de direito à cidade, sobre a questão nacional e internacional dessa discussão, e aí a Desina vai trazer um pouco mais para Campinas, assim, essa pauta. Bom, o direito à cidade, assim, essa discussão sobre o direito à cidade, ela tem duas vertentes conceituais diferentes. Uma primeira que trata da questão do direito à cidade enquanto um território de vários direitos, enquanto um espaço em que os direitos acontecem. Então, o direito à cidade é composto pelo direito à moradia, o direito à mobilidade, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao futuro, e aí o direito à cidade seria composto dos direitos. Então, você tem os direitos humanos da cidade, você tem uma composição dos direitos, né, e a cidade enquanto um território urbano, enquanto território da cidade. E uma outra vertente, assim, que é mais lefebvriana, que é quem, inclusive, culminou esse nome, quem conceituou mais esse nome, direito à cidade, que trata a cidade como um processo social construído. A cidade ela é construída um processo social. Então, o direito à cidade ele vai além dos direitos. Eu tenho direito em atuar na cidade, eu tenho direito a construir a cidade, e a cidade enquanto um direito de vida, a cidade enquanto vida, enquanto direito de vida. Então, essas duas principais vertentes assim, do direito à cidade, elas não são antagônicas, elas não são contraditórias, mas ela tem um pouco essa diferença. Inclusive, entendendo quando o Lefebvre formula isso, num momento de bem-estar social, em que, de certa forma, direito à moradia, direito à saúde, existiam, né? Ele como uma pessoa que pensava, lecionava na França, era um país que, de certa forma, garantia-se muito desses direitos. E aí a discussão dele era que tinha que avançar, porque a discussão da cidade, o pensamento da cidade, ele não dava para ter uma visão muito tecnocrática. E aí, então, o direito à manifestação, o direito a transformar a cidade, então, vem um pouco nesse sentido. E aí, no Brasil, essa discussão ela foi muito vinculada a um momento que a gente viveu, que foi um pouco antes da Constituição, da Constituinte, o movimento Constituinte, que era a discussão sobre a reforma urbana. Na verdade, a reforma urbana começou uma discussão lá em 63, um movimento que iniciou, mas por conta da ditadura ele foi
logo de cara ele foi destruído, não vingou nenhuma discussão da reforma urbana. Ela tinha muito vínculo com a discussão da reforma agrária, então, da distribuição de terra, da questão dos não latifúndios, né? Geralmente no urbano a gente discute mais a especulação imobiliária, né? São esses o repertório, né, que a gente utiliza, mas nada mais fazendo um paralelo com a questão agrária do que o latifúndio, né? A expulsão do pequeno produtor, e aí você remete essa discussão para o urbano, e aí com a especulação imobiliária, com a expulsão da população para as periferias, né? Você tem um paralelo aí. Bom, e aí no Brasil, esse movimento de reforma urbana, ele culminou com 2 capítulos na Constituinte, que é o 182 e 183, que trata da questão, que traz a discussão, do uso capião especial, e outro do que seria, depois de mais de 10 anos depois, aprovado o Estatuto da Cidade, que digamos, um instrumento da lei nacional que regula os 2 capítulos da Constituição, que tratam da questão, que tratam dessa questão, que assim, primordial seria da propriedade tem que cumprir uma função social urbana, e aí a função social ela é dada, né, com seus regramentos, e aí o Estatuto da Cidade remete isso ao plano diretor das cidades. Aí o plano diretor, então, que trata da função social da propriedade no meio urbano. Muitos pensadores discutem que o plano diretor, na verdade, incluir a questão da função social da propriedade como uma obrigação do plano diretor foi, na verdade, uma derrota do movimento de reforma urbana, porque o ideal era que você já não precisasse dessas novas regulamentações. Então, eu não teria que transferir para o município, onde os poderes, as disputas, elas podem também ser desiguais, mas então você joga para a questão municipal a regulamentação dessa função social da propriedade. Isso quer dizer, um plano diretor que diz que uma propriedade X ou Y cumpre sua função social sendo não utilizada, parada, você está de acordo com a lei, porque foi definido no seu plano diretor esse regramento. Então, você meio que transfere essa possibilidade para essa disputa municipal, para essa aprovação do diretor municipal. E aí, com isso, eu já entro um pouco nessa discussão sobre o Estatuto da Cidade, sobre quais são os instrumentos do Estatuto da Cidade, né? Quais são os limites, um panorama rápido do que são os instrumentos. Bom, primeiro que eu acho interessante é comentar que o instrumento é instrumento. Não existe um instrumento do bem e um instrumento do mal, né? Há muitos discursos de que tal instrumento é bom e tal instrumento é ruim. Por exemplo, ZEIS, que é a Zona Especial de Interesse Social, é bom, e a operação urbana é ruim. Eu consigo dizer que a operação urbana é ruim, mas eu não posso dizer que ZEIS completamente é bom. Por quê? Porque geralmente ZEIS ela só pode continuar sendo bom se você tem junto toda uma regulamentação para a produção de habitação de interesse social bem localizada, ou para reverter e fazer redistribuição territorial. Bom, só dando bem genericamente, isso quer dizer, não é o fato de existir, não é o fato do município demarcar ZEIS que está garantido que você vai ter uma distribuição territorial mais justa, então, trazendo um pouco aqui quais são os limites dos instrumentos. E por isso que aí a gente faz essa provocação de que nós, enquanto movimentos sociais, né, bom, nem me apresentei, mas eu sou do Sindicato dos Arquitetos, sou vice-presidente do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Então eu falo deste lugar, né, de nós, enquanto movimento social, a gente apostou muito numa disputa institucional desses instrumentos, uma disputa institucional da disputa pelo direito à cidade. Então, voltando aquelas duas linhas enquanto
uma seriam as garantias de um direito e outra enquanto uma construção social, fazendo aqui uma autocrítica. Eu acho que nós apostamos muito nessa de garantias de direitos num território, e aí, assim, de certa forma, a gente fragmentou essa luta e institucionalizou essa luta. Então, é muito comum a gente dizer que para fazer lei não falta. A gente tem arcabouço político, a gente tem bastante iniciativa, né, assim, bastante regulamentação, a gente tem institucionalidades, a gente tem, né, inclusive nos municípios, acho que o município de Campinas é um exemplo, na verdade, de uma municipalidade que tem bastante institucionalidade, né? Aqui tem as empresas, né, a INDEC de mobilidade, você tem a Coab, então você tem um aparato institucional. Se ele é bem utilizado é uma outra discussão, mas você tem um aparato institucional. Então, bom, e aí essa é uma análise, uma crítica, uma autocrítica, né, sobre como os movimentos sociais apostaram num viés mais institucionalista dessa discussão do direito à cidade como um processo, né. Bom, existe uma contradição que eu acho também interessante comentar, que é a própria contradição dos instrumentos, da existência dos instrumentos, né, de como se dá essa caixinha de ferramentas dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Que alguns instrumentos, eles são inspirados em um Estado forte, como se existisse esse Estado forte, né, esse Estado que tivesse um poder de intervenção tão grande no território, e você tem instrumentos que permitem o mercado entrar em áreas que antes eram restritas do Estado. Então, ao mesmo tempo que você tem instrumentos que esperam um Estado que para que eles execute sua função, né, de redistribuição de terra, no caso de redistribuição de cidade, porque a gente não pode entender a cidade como só terra, né, ela tem uma produção, ela tem que ser produzida, a cidade é produzida, e aí você distribui cidade, não só terra. E outros instrumentos que você faz exatamente o oposto, que é permitir que o mercado intervenha, né, ou permitir que o mercado atue numa área que antes era exclusiva do Estado. O Estatuto da Cidade tem essa contradição. Para dar alguns exemplos, acho que a operação urbana, eu acho que, não sei se é familiarizar todo mundo, mas a operação urbana é uma parte do território em que você define, aí você desregulamenta e você permite uma PPP, uma parceria público-privada. Então você, enquanto na cidade você define usos, gabaritos, nessas áreas primeiro você desregulamenta, depois você faz uma parceria público-privada e que permite então outros gabaritos, verticalizar mais, em troca de colocar uma infraestrutura naquele local e tal. Bom, não vou entrar aqui, existe bastante discussão sobre isso, né? Eu acho que acho que eu estou falando mais genericamente. E aí a gente tem que chegar também num momento assim, atual, que a gente está numa perspectiva de muitos poucos recursos, né? Então, a gente viveu de 2007 para frente uma perspectiva de muito recurso. Então, você tem um PAC que investe muito em infraestrutura, então você permite, eu gosto de falar, né, você permite urbanização de favela como nunca tinha sido feito, né? Então, a gente tem a crítica do desenvolvimentismo que, de certa forma, transformou nossas cidades em caos, mas a gente também teve, em compensação, o Pacto de Urbanização de Favela, que foi feito a urbanização de favela numa escala que nunca tinha sido feita. Isso no país inteiro. Então, você estava numa crescente para mim, a urbanização de favela é redistribuição de cidade, é inclusão e tal, mas parênteses. E depois você tem Minha Casa Minha Vida, após, em 2009, é lançado o programa, que é uma produção de habitação, né? E que é um pouco, aí toda uma crítica que se tem também, que é um pouco a construção de não cidades.
Então você tem você joga numa lógica, você joga recurso numa lógica sem estar controlando o preço da terra, então obviamente que a produção do Minha Casa Minha Vida acaba sendo onde a terra é mais barata. Isso fazendo uma discussão bem simplificando bem a discussão, né? Porque eu acho que não é só isso. A gente tem no Minha Casa Minha Vida, é sempre bom falar também, uma parcela que não chega a 3%, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, que aí ele trabalha em outra lógica, ele trabalha numa lógica de realmente atacar o déficit habitacional e realmente trabalhar com os movimentos sociais organizados. E aí então você tem uma discussão muito mais qualificada, com projetos muito mais qualificados, com inserção urbana geralmente muito mais qualificados. Essa é um pouco o panorama do Minha Casa Minha Vida. E aí o Minha Casa Minha Vida traz também uma questão ruim, que aí não é nem do programa, mas é de transformar todas as políticas urbanas em produção habitacional. Então você, depois do Minha Casa Minha Vida, você acabou com, por exemplo, os programas de urbanização de favela, você acabou com os programas de urbanização fundiária, você drenou todo o recurso para a discussão das cidades para o Minha Casa Minha Vida. Então ele também tem essa outra questão, não só a questão da localização, da inserção, mas também essa... E aí depois de passado esse período, a gente tem agora um momento de uma perspectiva de queda dos recursos, né? Pelo menos a gente está falando dos recursos federais, né? Que é uma coisa que a gente está vendo, né? Provavelmente vai ser o daqui para frente. E aí o que isso traz de desafio? A gente traz, eu vejo duas perspectivas também. Uma de um novo protagonismo municipal nessa discussão, porque o que foi construído na década de 80, de certa forma, era um protagonismo municipal, né? Você tinha um protagonismo municipal. Eu não aposto tanto num protagonismo municipal como foi a década de 80, pela questão histórica, né? Mas a gente vai ter esse novo protagonismo municipal. Também, voltando ao Parque Minha Casa Minha Vida, também teve um esvaziamento das discussões municipais sobre desenvolvimento urbano e habitação, porque eles ficaram muito centrados no PAC, né, só nos recursos federais. Então, o programa federal não deveria ser um centralizador do ponto de vista de única política, mas sim de diversificar, né, a política. Então, novamente, eu vejo que com essa perspectiva de baixo recurso, a gente é um momento de rever, né, essa perspectiva, esse protagonismo municipal, ele pode ser revisto. E um outro protagonismo que a gente vai ter no momento é o metropolitano. É uma discussão que hoje não dá mais para a gente fugir, né? Essa discussão, as cidades elas não se resolvem sozinhas, elas não são resultados de uma população, de um município, né? Ela é resultado de aglomerações. Então eu vejo que essa discussão metropolitana ela vai estar no dia também, na ordem do dia, e esse protagonismo municipal também vejo como a ordem do dia. E aí, terminando aqui, não sei como está o tempo, mas imagino que trazendo essa discussão e é muito centrado, muitas vezes centrado, quando fala de projetos, programas, a gente fala muito do poder executivo, né? E o poder legislativo, como que o poder legislativo ele atua numa discussão de direito à cidade, de enfrentamento dessas questões. Eu também vejo assim, aí eu volto para o começo da minha discussão, que a gente pode ter duas frentes, que uma é a garantia desses direitos pontuais. Então é fundamental sim garantir as leis, é fundamental sim garantir a questão de direitos, né, de mobilidade, é fundamental, mas ele também é fundamental estar sempre se refrescando, se
e ser a porta para os movimentos sociais, né? Tipo, então, o legislativo ele tem uma função fundamental de fortalecer movimentos sociais, porque o executivo ele tem essa coisa um pouco mais, acaba trabalhando um pouco mais nessa direção institucionalizada da coisa, e o legislativo tem uma possibilidade de não atuar dessa forma tão executiva, né? Acho que a palavra ela se resume. Bom, eu acho que era isso que eu queria concluir. Obrigado, Guilherme. Antes de passar para a Luzina, eu só queria reforçar, o pessoal que está acompanhando aí pela internet, tem um link na página 13 que você clica, você pode fazer a pergunta, ou então para o público da Nayara também, que quiser fazer, fique à vontade. Boa noite. Agradecer o convite para estar aqui hoje, né, da Nayara, para falar um pouquinho do tema do direito à cidade, né. Eu trabalho nessa área aí há 20 anos já e já estive em prefeitura, dou consultorias para prefeituras e governos, né, e um pouco que a gente acompanha, né, quer dizer, vai dizendo em relação ao Estatuto da Cidade, né, enfim, todo o movimento da reforma urbana e essa necessidade de que o município fizesse seu plano diretor para poder utilizar esses instrumentos que o Estatuto da Cidade instituiu em 2001. Né? E aí era como se o fato do município ter um plano diretor resolveria o seu problema. Né? E aí se deu um prazo de 5 anos para que os municípios fizessem a revisão dos seus planos para incluir os instrumentos da Lei Federal do Estatuto da Cidade. Né? E aí a gente, falando um pouquinho sobre Campinas, né, que é o nosso assunto aqui, né, quer dizer, então Campinas fez a sua lição de casa, fez a revisão do seu plano diretor, supostamente participativo, porque a legislação agora exige que a revisão do plano diretor seja participativa, né? E em 2006 publicou a revisão do seu plano diretor, né? Como tantos municípios brasileiros, incluindo os instrumentos do Estatuto da Cidade, né? Mas o que a gente viu aqui, viu em outros municípios também, né, é que o plano diretor não foi aplicado, né? Ele não era auto-aplicado, né? Então, supostamente, a cidade poderia usar desses instrumentos para garantir a justiça social da cidade, né? Para controlar os processos de retenção especulativa de imóveis vazios, né? Poder capturar parte da valorização para o interesse da cidade como um todo, mas na prática os instrumentos não se aplicam em Campinas da forma como estão colocados no plano diretor de 2006. Né? Por quê? Porque a lei de zoneamento continuou sendo a lei de 1988. Né? Uma lei que permite se construir de forma diferenciada em cada uma das zonas da cidade, sem que isso venha a resultar em contrapartida de interesse público, por exemplo. Né? Então, eu tenho região da cidade que eu posso construir 5 vezes a área do terreno. Eu tenho regiões da cidade onde eu posso construir 1 vez a área do terreno. Né? E a diferença entre eu poder construir 1 vez ou construir 5 vezes a área do terreno, isso não é submetido, por exemplo, à regra da autarquia onerosa. Né? Então, eu tenho no texto da lei do plano diretor de 2006 a autarquia onerosa como instrumento, mas eu não consigo aplicar porque a minha lei de zoneamento está me dizendo que onde eu tiver 5, eu tenho 5. Esses 5 eu não vou construir de forma onerosa. Né? Isso acontece sem ônus desde 1988. Né? E se a gente olhar a lei de 88, a gente vai ver lá que o mapa de zoneamento foi publicado por decreto. Né? Então, se por um lado a gente tem a lei federal dizendo que tem que ser participativo, né, que a população tem que estar presente, que as discussões, que não se mexe em zoneamento de qualquer forma, a gente tem na prática um funcionamento que fala outra coisa sobre isso. Né? Por outro lado, né,
o que a gente teve nos 2 últimos anos, né? Um movimento da Prefeitura de fazer a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, né? Mas sem mexer no plano diretor, né? Por que a gente, em diversos momentos, se posicionou, né? Entendendo que existia até uma inversão nesse sentido, né? Como é que eu vou mudar o zoneamento, né, se eu não discutir o que eu quero para a cidade, né? Porque o plano diretor, quando a gente fala em função social da cidade, da propriedade, a gente está, a cidade, né, supostamente está tomando uma decisão, né, sobre o que ela quer para o futuro de 10 anos para aquela cidade. O que se quer para essa cidade, né? Essa discussão, ela precede a discussão do zoneamento, dos índices, dos gabaritos, né? E é essa discussão que vai pautar os instrumentos urbanísticos que estão disponíveis aí pelo Estatuto da Cidade, né? A gente vai dizer, a gente vai definir na nossa cidade o que é um imóvel ocioso, né? O que a gente vai considerar como um imóvel ocioso sujeito a parcelamento de edificação compulsória. Isso a gente não fez aqui, né? Então, supostamente, a gente tem uma lei que permite tudo isso, mas, na verdade, não permite, né? E a gente tem um processo de revisão da lei do zoneamento que falta essa parte, né? Essa parte do diálogo, essa parte de pensar a cidade antes de eu pensar a verticalização, né? E aí a gente se surpreende com uma proposta que vem de alteração do zoneamento, né? É uma proposta da revisão da lei de uso e ocupação sem o plano diretor, e aí ela vem também sem as leis, por exemplo, né? Quando o Guilherme fala das leis, as leis pode ser boa, mas ela também pode não ser boa, né? Se a gente olhar as leis de Campinas, quer dizer, o que é as leis? É um zoneamento de interesse social. Por que eu demarco uma zona de interesse social? Porque eu quero reservar espaço na cidade para habitação de interesse social. Eu quero dizer, aquele pedaço da cidade só pode habitação de interesse social, né? Por isso ele deixa de disputar com outros usos de maior valor, né? E eu vou demarcar onde? Onde eu preciso, por exemplo, reassentar a família de uma favela, próxima dessa favela, tem que ter essas áreas demarcadas, porque senão vai ter outra finalidade que não a habitação, né? O que fez Campinas, né? As leis de Campinas são todas na periferia da cidade, né? Então, eu não usei o instrumento no sentido de reservar a área onde existe demanda para, né? Eu estou reservando as áreas lá na periferia. A gente fez uma conta na época que estava elaborando o plano de habitação de Campinas, que na região do Campo Grande, a área que estava demarcada como leis caberia lá mais de 25.000 novos domicílios de baixa renda. Quer dizer, não dá para a gente imaginar, né? Quer dizer, e por outro lado, absolutamente desproporcional com o déficit habitacional encontrado na região, né? Na época se tinha lá 5.000 domicílios em déficit, né? Que precisariam de fato ser substituídos, removidos e tal, e estava se propondo às vezes para 25.000 unidades habitacionais, quer dizer, existia uma distorção, né? Por outro lado, em Sousas eu tenho lá meia dúzia de favelas, né? Quer dizer, uma demanda diária para atendimento daquelas famílias pequenas, e não tem nenhuma área para ser desde aqui, né? Então, a gente tem essas distorções aqui, né? E aí se começa a fazer a revisão da lei de uso e ocupação do solo sem fazer essa discussão, né? A gente chegou aí em reuniões onde a prefeitura apresentava não estava a palavra para as pessoas, né? Então, assim, uma forma muito complicada, né, de fazer essa discussão, né? Por outro lado, o Guilherme coloca também esse mito, né, que a gente tem, que o executivo vai fazer e vai... né, para que serve a participação, né? Nosso exercício profissional tem mostrado que se a gente não tiver, de fato, um processo de mobilização, né, onde a sociedade entenda do que nós estamos falando, né, o impacto disso na sua vida cotidiana, né? E aí todos esses conceitos, esses conteúdos que a lei do Estatuto da Cidade traz, né, se a gente não conseguir traduzir tudo isso para que a população venha junto cobrar que isso esteja garantido na nossa cidade, isso não vai acontecer, né? Recentemente a gente teve uma experiência em Jundiaí e a gente viu isso, quer dizer, o plano foi votado sem lei.
instrumentos organizados defendendo aquele projeto de lei. Por que estão defendendo aquele projeto de lei? Porque fizeram parte da concepção daquele projeto de lei, né? Porque o governo apresentou uma proposta, os segmentos apresentaram propostas que foram sendo incorporadas a essa lei que foi encaminhada para a Câmara, né? Então, cada vez mais a gente entende, né, que naquele momento onde se promulgou o Estatuto da Cidade, né, a gente achava que ia ser mais fácil, né, a gente incluir esses instrumentos na lei e ia conseguir mudar a cidade, né? Só que a gente não contou que a gente ia ter que lidar com todas as dificuldades, com todos os embates, né, com todas as disputas que estão colocadas aí, né? Então, acho que a reflexão que a gente tem que fazer não só da gente conhecer esses direitos, né? A gente entender esse esvaziamento que a gente tem desse direito nessa cidade, né? Então, você tem o problema da legislação, essa questão da legislação urbanística. Você tem um plano de habitação que foi feito com acompanhamento do Conselho de Habitação que não é seguido, né? Você tem ações que acontecem na contramão do que o plano indica, né? Quando o Guilherme coloca essa questão dos programas, né, do Minha Casa Minha Vida, isso a gente vê aqui como viu em outros lugares, né? O fato de eu ter recurso do governo federal para construir unidade habitacional como nunca se teve, de alguma forma fez com que as prefeituras pudessem abrir mão dessa discussão, né? Quer dizer, então, para que eu vou discutir uso de propriedade ociosa, para que eu vou discutir IPTU progressivo, né? Se eu consigo resolver o problema da habitação com um contrato do Minha Casa Minha Vida numa área de interesse do mercado também, né? Então, a reflexão, acho que em um certo momento, né, com essa mudança no quadro nacional, a gente vai ter que retomar essas discussões mais do que nunca, né? E pensar como é que, acho que é nosso papel muito mais, né? A gente tem que entender que isso não é um papel do técnico, né? Isso é um papel da sociedade que vai ter que se organizar para cobrar uma cidade mais justa, mais includente, né? Uma cidade mais... uma lei que atenda ao desejo dessa cidade, né? Então, eu acho que os nossos desafios aí são um pouco nesse sentido, né? Quer dizer, como é que a gente vai trazer essa discussão para junto dos movimentos, né? Dos movimentos sociais e poder batalhar para que a cidade incorpore essa mudança, né? Isso tem que ser feito, isso tem que ser discutido, né? Os conselhos também que a gente tem acompanhado, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre eles, né? No sentido de que não deliberam, né? Não são representativos, né? O Conselho de Habitação não gera recursos, não existe recurso para habitação, né? Então, a gente também tem instâncias supostamente participativas, mas de muito pouca efetividade, né? Por quê? E aí eu acho que a gente também tem que olhar para fora para ver que tem uma série de cidades que estão conseguindo transformar essa realidade, né? Que diversas cidades que a gente conhece que hoje tem recurso no plano de habitação, estão fazendo ações, tem espaço para os movimentos tomarem recurso para fazer projeto, né? Então, equacionando o programa habitacional em função disso, e a gente aqui, na verdade, está fazendo muito pouco, né? As nossas estruturas, as nossas instituições também estão muito aquém daquilo que a cidade merece e precisa, né? Se quiser. Não, tá, tentei. Então, eu acho que a gente, Campinas, realmente, a gente tem trabalhado não só junto à habitação, mas com as discussões da política urbana, e a gente se surpreende assim com o tamanho do atraso que nós temos, né? A gente recente também
passa hoje para regularizar tudo ou quase tudo, e a gente vê a regularização fundiária aqui também muito lenta, muito devagar, né? Evidentemente porque não existe vontade política para isso, né? Então, de fato, a gente vai ter que repensar todo esse funcionamento para conseguir minimamente acessar o que é de direito, né? Ter uma cidade mais justa, melhor, né? E conter esses processos que a gente vê que estão avançando, que é a mudança da legislação, do zoneamento sem mudar o plano diretor, né? Propostas de verticalizações na cidade de forma exagerada, né? Em Vargem Geralda, a gente pegou lá uma situação, a primeira proposta inicial do governo era inserir uma parte da Fazenda Rio das Pedras no perímetro urbano, né? Mas isso é muito pouco dito, isso é muito, quer dizer, vem um mapa, né? Essa informação não chega, né? Isso não é explicitamente colocado, né? Então, acho que a gente, assim, acho que a gente tem um papel, né, enquanto urbanista, de estar fazendo a tradução disso tudo, né? Apontando aí os problemas, né? De se conduzir a coisa dessa forma, né? Se a gente fosse, estivemos já participando de outras discussões com outras entidades, né? Entendendo até o problema legal mesmo, de como tem se dado o funcionamento da legislação urbanística aqui, né? Como é que eu tenho um diretor de 2006 e continuo tendo uma lei de zoneamento de 88, né? Uma lei que é anterior às notas da cidade, que está aí, está sendo modificada, né? Toda hora a gente vê no jornal, né? Novas ruas sendo incluídas numa mudança de zoneamento para a Câmara, né? Então, a gente vai ter que caminhar bastante para conseguir mudar esse cenário. Obrigada, Luciana. A gente vai para pessoas que quiserem fazer pergunta ou